Oi, amado, a paz do Senhor para você. Meu nome é Mauro Machado, sou pastor, ministro de música e eu quero fazer uma reflexão rápida sobre um tema que eu tenho falado bastante no canal, nos meus canais de YouTube, muito relevante, que para mim hoje faz toda a diferença no mundo, na época que a gente está vivendo, tá bom? É sobre a maturidade na adoração, no louvor congregacional, como funciona a coisa, como essa contemporaneidade tem denegrido o verdadeiro sentido da adoração. Eu queria que tu ficasse comigo aí para a gente só compartilhar uma pequena reflexão sobre isso, tá bom, querido? Não foge, fica aí. Um abraço. Então vamos falar um pouco sobre isso, querido. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu quero dizer uma coisa. Eu não sou do tipo radical. Eu não sou do tipo... Não, sou flexível. Eu acho que a gente tem que ponderar todas as coisas. Ninguém é dono da verdade. Mas a gente precisa amadurecer. A maturidade tem que acontecer. Não dá pra gente, vários anos de igreja, continuar com aquela meninice que tem acontecido nos dias de hoje, tá bom? Então quero que vocês entendam isso. Nós precisamos amadurecer, tá? E o conceito das palavras, o que as palavras significam, elas revelam se a gente está usando certo ou errado. Só para você ter ideia, olha só o que significa a palavra ignorante. Que não conhece a existência de algo, que não está a par de alguma coisa. Quem não tem conhecimento por não ter estudado, incompetente. Então olha só, a palavra ignorante, ela não é necessariamente uma palavra pejorativa. Ela é, por exemplo, quem não está a par de alguma coisa. Pô, não estou a par de que sobre isso, então eu sou ignorante. Quem não tem conhecimento por não ter estudado. Cara, eu não tenho conhecimento em algumas coisas de medicina, por quê? Porque eu sou ignorante, ou seja, eu não estudei. Incompetente. Mas eu quero que, na nossa reflexão, eu quero atentar para essa parte aqui. Quem não tem conhecimento por não ter estudado. Tá? Então eu estou trazendo essa reflexão porque eu estudei. Porque eu parei para estudar, para pesquisar, para ver. Então eu não sou ignorante sobre esse assunto. Entendeu? É simples assim. Então, às vezes a gente fala, pô, ignorante, pô, o cara acha que é pejorativo. Não, ignorante porque você não parou para estudar. Você já pode ser chamado de ignorante naquele sentido. Tá bom, querido? Então, vamos estar desenvolvendo nesse sentido a coisa aqui. Eu tô bem rouco, mas tá dando para entender, eu senti um peso de fazer esse vídeo aqui. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a ideia da reflexão é trazer maturidade, trazer entendimento, trazer compreensão. E eu creio que o grande problema de hoje é que a gente não sabe o significado dos verbos e dos vocábulos. Aí a gente canta uma palavra, mas não tem ideia do que aquilo realmente significa. Em todos os sentidos. Olha só o que os dicionários falam de adoração. Olha só. Reverência, serviço, profundo amor e respeito, expressão de honra, reverência genuína. Então olha só, adoração. Eu vou adorar. Então você tem tido reverência? Você tem servido? Você tem um profundo amor e respeito pela pessoa a quem você está adorando, no caso Deus e Jesus? Expressão de honra, você tem tido expressão de honra? É uma reverência genuína? Então, bom tópico para se pensar, beleza? Então, adorar, eu vou adorar o Senhor, então você tem que ter reverência, você tem que servi-lo, você tem que ter um profundo amor e respeito por Ele. Eu quero falar de respeito, expressão de honra. É uma reverência genuína. Isso é adoração. É muito triste quando eu leio
Isaías 29:13. Triste e sério quando Deus fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Vamos parar por aqui. Este povo me honra com os lábios. E lembra que adoração é uma expressão de honra? Mas o seu coração está longe de mim, ou seja, só de boca. Só de boca. E ele falou: em vão me adoram. Sabe o que significa a palavra em vão? Sempre a gente vai ver o significado das palavras. Não quero ser ignorante acerca do que ele está falando, entendeu? Então, em vão me adoram. O que é em vão? Sem apoio, em falso, baldadamente. Baldadamente aqui não teve êxito, fracassado, inutilmente. Então, quando Deus fala em vão me adoram, eles me adoram sem apoio, em falso, que não tem êxito. É uma adoração fracassada, é uma adoração inútil. E ele fala: em vão me adoram. Adoram, mas em vão. Inutilmente, fracassado, sem êxito. Tá entendendo? Sem apoio. Porque o coração estava longe deles. E a gente corre um risco, gente, de estar honrando, adorando o Senhor em vão, inutilmente. Não por maldade, mas porque não reconhecemos o que cantamos. Não, simples assim, tá? Simples assim. Não cantamos besteira, não analisamos, somos ignorantes. Por quê? Porque não paramos para estudar, não paramos para refletir. Então eu quero falar de coisas bem simples, volto a dizer, não é uma crítica sem propósito, eu nem chamaria de crítica, eu chamaria de uma reflexão em cima de umas coisas que a gente não pode ser mais ignorante. Tá bom, meu amado? Então vamos lá. Eu quero, primeira coisa, falar de algumas letras que a gente precisa entender. Às vezes a gente canta uma confusão danada. Tem letras antibíblicas, tem letras hereges e tem letra que não leva a lugar nenhum. Não tem propósito, é sem entendimento. Uma música, por exemplo, vou falar algumas musiquinhas aqui, tá? Essa aqui pra mim é uma das mais doidas. Você começa a cantar pro Espírito Santo. Eu já tenho isso em outros vídeos. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Meu irmão, que infantilidade é essa? Vem me visitar falando pro Espírito Santo. O que a Bíblia diz? O Senhor Jesus falou: vou enviar um Consolador e Ele estará em vós. Cara, o Espírito Santo está em você. Onde você for, você é um condutor do Espírito Santo. Então tá totalmente, isso aqui é erro mesmo. Vem me visitar hoje aqui, Espírito vem. Pô, cara, o Espírito Santo habita. Quem visita é quem não habita. Você liga pro teu amigo que não mora contigo, não... Pô, vem me visitar hoje aqui. Isso chega a ser uma ofensa, na meu ver. Então uma música tem que ser banida. Quero conhecer mais de ti, tudo bem, mas vem me visitar, não cabe. O Espírito já está presente, mora dentro de mim e de você, beleza? Aí outra coisa aqui que é uma reflexão, tá bom, querido? Nosso amigo Santo Espírito, beleza? Aí diz: o que fazer, o que dizer quando ele vem aqui? Errado. O que eu vou fazer? O que eu vou dizer quando ele vem? Se ele vem é porque não está. Tá errado. O Espírito está presente, cara. Quando você está no teu quarto, quando você está na igreja, ele está presente. Então o que eu vou dizer? O que eu vou fazer quando ele vem? Ele não vem, meu amigo. Ele está em todo tempo. Então tem que mudar esse conceito, o que fazer quando ele vem. Mais do que ser bem-vindo, bem-vindo. Que bem-vindo, cara, ele mora dentro de você. Cara, na real, o Espírito mora dentro da gente, a gente precisa invocar a presença. Agora, Espírito, se manifeste, derrama o teu poder, aí tudo bem. Mas invocar a presença dele para ele vir visitar,
tá fora, não precisa, entendeu? E aí tem outras que nem se canta na igreja, essa aqui, olha só, cara, uma música incoerente. Ela fala, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Pô, cara, primeiro ele diz que, cara, tu é o espelho que reflete. Cara, como é que tu vai refletir a imagem do Senhor e não ser notado? Pô, anda na rua refletindo a imagem. Quem olha pra mim não olha mais pra mim, olha para o Senhor por causa do meu comportamento. Cara, você vai ser notado no supermercado, em qualquer lugar. Vão notar a imagem do Senhor em você. Uns para procurar te seguir e outros para te apedrejar. Mas, cara, você refletir a imagem do Senhor e não ser notado, não tem como. Para pra pensar. Entendeu? Uma música linda, mas tem um monte de distúrbio, né? Pelo menos frases que tem que ser questionadas. Parar, pô, vamos raciocinar em cima dessa frase. Porque às vezes são tão sutis que às vezes a gente acaba engolindo, mas você esbarra com alguns versículos que diz o contrário. Aquela música, Quieta Minha Alma, faz meu coração ouvir tua voz. Então ele diz, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Bom, biblicamente a gente tem dois textos que falam. Primeiro, Deus falando, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então Deus manda você se aquietar e saber que Ele é Deus, acreditar nele e confiar. Então o ato de se aquietar é uma responsabilidade minha e tua. Davi tem um salmo que ele diz, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Mas lá na frente, depois, eu vou botar a referência aqui, ele diz, de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta no braço da sua mãe. Davi não pediu a Deus para aquietar a alma dele, ele diz, de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como ele fez isso? Aí tem várias maneiras de você conseguir calar, principalmente orando e lançando sobre Deus toda a tua ansiedade. Então, a tua alma, querido, quem aquieta é você. Trazendo a memória que te traz esperança, orando, pedindo a Deus que te encha, enfim. Mas você tem que dizer para a tua alma, eu faço minha alma aquietar, né? Certo? Olha a incoerência do cara. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Pô, cara, quando você descobre que tudo que você precisa está em Deus, você já está admitindo. Então uma frase dúbia, uma frase sem muito entendimento, né? Então vamos lá. Aí aqui ele diz, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, tu vai estar no meu lado, me segurando aquela coisa romântica. Pô, quando eu pensar, quando? Eu não sei se isso chama-se advérbio de tempo, mas eu só sei que ele já está dizendo que em algum lugar ele vai desistir. Mas eu sei que quando, ele não diz se eu pensar, ele diz quando eu pensar em desistir. E ainda diz que ainda joga a responsabilidade para Deus. Eu vou desistir, mas ele está ao meu lado, me assegurando que tudo vai ficar bem. Pô, desiste para tu ver, meu amigo. Deus vai estar sempre disponível, mas você tem que tomar atitude. Então uma frase, o cara já está mal, ouve uma frase dessa, né? Essa do faz meu coração ouvir tua voz, cara, me dói. Aquietamento, faz meu coração. Ou seja, se eu não ouvir a voz de Deus, a responsabilidade é dele que não me fez ouvir a voz dele. E o que a Bíblia diz? Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o coração. Então Deus em algum momento vai falar. E quando você ouvir, você que tem a responsabilidade de endurecer o coração ou de abrir o coração, de fazer o coração ouvir e obedecer a voz ou não. Então faz de meu coração, aí ele faz o teu coração ouvir a voz dele, mas daquele lá ele não faz. Não, Deus fala o tempo todo e quando você ouvir, você tem que obedecer,
entendeu? Aí uma frase também eu entendo, mas também é do crente mimimi dodói. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Pô, Deus, me chama pra perto. Me chama pra perto, Deus. E a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Cara, Deus está o tempo todo disponível, mas exige uma ação nossa de chegar a Deus, de quando Ele bater a porta você abrir, de quando Ele falar você ouvir e obedecer. Então essa transferência de responsabilidade numa música toda mimimi, tá entendendo? E aquelas coisas que não tá errado, mas são meio incoerentes, meio imatura. Por exemplo, essa música aqui para mim é uma música imatura. Não tá errada de todo, mas imatura, né? É aquela música, vem Senhor, encher esse lugar com tua glória. Aí ele fala, todo dia é dia de adorar o Senhor, beleza. Conto os segundos só para te encontrar. Cara, para muitas pessoas isso aqui é uma piada. Conto os segundos só para te encontrar. Cara, chega meia hora de atraso no culto, 15 minutos de atraso, todo disperso, falando com o celular na mão, tá entendendo? E ele diz, conto os segundos, está falando até de segundo. Então, se você não se encaixa nisso aqui, glória a Deus. Mas às vezes, cara, são coisas imaturas, né? Aí ele diz que não está errado, tá bom? Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Eu não consigo imaginar Deus presente e você correndo igual um doido na presença dele. Mas tudo bem, isso denota alegria, né? Pular, eu já pulei na presença de Deus. Dançar, pô, louvar a Deus com adufes e dança. Gritar, já gritei. Estou dizendo que está errado. Mas onde está a vontade de prostrar-se? A vontade de reverenciar? Será que a presença de Deus está entendendo? Então, uma música que não está errada, mas uma música imatura. É para adolescente novo convertido, cara. Entendeu? Mas você tem direito de pensar o contrário, tá? E muitas músicas nossas têm expressões incorretas. E o que é pior, lembra o que é ignorante? Eu vou repetir de novo, que não conhece a existência de algo, que não tem conhecimento por não ter estudado. Cara, tem um monte de palavra que não procede, cara. Uma das palavras mais usadas nas canções, que eu não coloco mais, não aprovo, se tiver por mim eu tiro. Já teve música minha que tinha, até eu não ter estudado, até eu ser ignorante. Mas depois que eu passei de ser, eu tenho que me comportar diferente. É a palavra desesperado. Desesperado. Cara, tem muita música com a palavra desesperado. Agora, pasme. Desculpa, tá, cara? Eu não sou mais ignorante porque eu fui estudar. Desesperado. Que deixou de ter esperança. Desanimado. Desencorajado. Desiludido, mergulhado em desespero, extremamente aflito, atormentado, desolado, indivíduo atormentado sem fé no coração. Pô, cara. Então, quando a canção linda, maravilhosa, eu cantei demais, falo desespero, é a que tá me vindo na mente, mas tem dezenas e músicas lindas, só tinha que mudar essa palavra e continuar cantando a música. Então, desesperado por ti, que deixou de ter esperança em ti, desesperado por mais de ti, desanimado por mais de ti, desencorajado por mais de ti, né? Extremamente aflito, atormentado, indivíduo atormentado sem fé no coração. Então a palavra desesperado, ela só tem conotação negativa. E a gente vive dizendo e orando, estamos desesperados pelo Senhor, desesperado. Cara, tem que mudar, essa palavra não encaixa. Depois que eu estudo, deixo de ser ignorante,
Eu não posso mais cantar ela. Ah, Mauro, mas ela tem uma conotação. Cara, cuidado. Se você entende que as palavras têm poder, toda palavra que tenha conotação dúbia, que nem é o caso dessa. Eu procurei no dicionário atual e não, eu pelo menos não achei uma conotação que as pessoas, os compositores, tentam colocar. Então, pô, pessoa inteligente, eles conseguem te mudar a palavra desespero, desesperado por outra, tranquilamente. Eu sou compositor, eu sei que não vou deixar de escrever uma música porque eu não consigo uma palavra para trocar no lugar do desesperado, desejoso, que anseia mais de ti. Tem um monte de palavra que você vai substituir. E as pessoas não param para... Agora, se você para, tá aqui renovando a tua mente, sabe que desesperado é todo esse lixo, pô, se você continuar cantando que tá desesperado pelo Senhor, você tá errado, querido, tá? Não é uma crítica, eu falo isso com muito amor, inclusive para músicas minhas antigas que tinha esse termo. Mas eu não sou mais ignorante, eu fui estudar, tá entendendo? Então, pô, cara, eu sonho com um culto maduro, cara, com letras maduras, letras que têm essência, que têm propósito. A essência tem que ser adoração, né? E a adoração é reverência, profundo amor e respeito. Tá? Eu já coloquei aqui em outro vídeo, Deus falando, se eu sou pai, onde está a honra a mim? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito à minha pessoa? Às vezes não tem respeito. Quando você canta uma doideira, vem me visitar aqui, você não diz respeito ao Espírito Santo, ele está contigo. Você não acha, não? Seja honesto. Agora, você precisa estar com o coração aberto para olhar. Ó, eu ia ficar aqui pelo menos os próximos 3 anos falando de música com letras erradas, provadamente erradas, letras dúbias, que tem duplo sentido, perigosa, letras que não tem nenhum mal, não é, mas não tem propósito. Não tem propósito. São fracas, pobres. Fracas, pobres. Eu vou citar uma música aqui que pode ser que você desconcorde de mim, né? Aquela canção que diz assim: qual é o som quando Deus desce na terra? Cara, o cara fica cantando um tempão. Qual é o som quando Deus desce na terra? Tudo bem, depois ele diz, é o som do carpinteiro batendo a porta. É o som do carpinteiro batendo a porta. Primeiro ele bota Deus e daqui a pouco fala do carpinteiro. O carpinteiro não é Deus Pai, é o Filho, Jesus. Aí já é outra história mais profunda. Então uma música legal, tudo bem, mas onde ele quer chegar com isso? Né? Quero saber do som, cara. Nós precisamos, por favor, amadurecer. Aí eu pego uma letra. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, para sempre reinará, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome, em adoração nos inclinamos a ti, ó Santo Deus. Olha o nível, cara. Poxa, querido, seja honesto. Olha o nível, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus. Pô, cara, música pra Deus, eu chamo na vertical, né? São músicas de adoração, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Você tem ideia do que eu estou falando? Músicas que adoram, que louvam, que exaltam, que reverenciam o nome e os feitos do Senhor. Aí tu fica cantando, qual é o som quando ele desce na terra, o som do carpinteiro batendo na porta, legal, tá, mas e aí? Entendeu? Uma música que, por mim, eu jamais canto numa reunião congregacional. De repente, canto no meu quarto. Tá entendendo? Então, eu tô falando aqui de maturidade. Maturidade, cara. A gente sonha em fazer um seminário de louvor e adoração, né?
na igreja, só que não é para músico, para a igreja. Às vezes a gente faz seminário de louvor e adoração para músico, e o povo continua sem entender nada, sem saber nada. Entendeu, queridos? Então, são conceitos, são conteúdo que, voltando lá no que significa ser ignorante, quem não tem conhecimento por não ter estudado. Então, no mínimo, eu tenho que parar para estudar. O que quer dizer essa música? Né? Eu tenho um estudo aqui sobre liberdade cristã, que fala aquele texto, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Cara, quando eu parei para estudar o que quer dizer lícito e o que quer dizer convém, convir, né? Mudou todo o cenário. Eu achava que lícito tinha uma ideia da palavra. E convém, então, nem, né? Aí quando eu fui, me surpreendi. Aí mudou todo o contexto do entendimento do texto. Só porque eu deixei de ser ignorante. Fui parar para saber o que significava convir e o que é lícito. A gente lê, aí tem um conceito da coisa, né? Tem aquele conceito, e às vezes o conceito está todo errado. Às vezes está mais próximo, mas às vezes é mais profundo. Mas já me peguei muito achando que uma coisa significava uma coisa, e quando fui ver, significava outra. Tá bom, meu amado? Então a ideia disso aqui não é criticar, não é expor. A ideia é só de mostrar que a gente precisa amadurecer. Tá? Amadurecer na visão, tá? Então eu quero dizer que eu vou ser um vigilante do conteúdo que a gente canta. Vou ser um vigilante, tá bom? Por zelo, tá? Eu não me acho qualificado, tem gente muito mais qualificada do que eu. Mas eu vou ser um vigilante, primeiro comigo mesmo, nas minhas composições, e segundo, naquilo que a gente bota para cantar na igreja. Tá bom, querido? Muitas vezes a gente põe para cantar algo que a gente nem crê daquela forma e canta. Entendeu? Tá bom, querido? Então reflita nessa coisa, volta, pega, e a partir de agora, o meu grande incentivo para você, não seja mais ignorante. Vai estudar. Não ignore. Aprenda. Estuda, né? Não ignore a existência de algo. Não tenha falta de conhecimento por não ter estudado, tá bom? E abre teu coração. Abre teu coração. Deixa o Espírito Santo usar as palavras, o conhecimento para te amadurecer. E verdadeiramente nós termos um culto racional, com entendimento. Tá? A gente vai falar mais vezes sobre isso. Se você quiser entrar no canal, você vai ver outras coisas sobre isso. Tá bom, meu amado? A paz do Senhor. Deus abençoe, que nos amadureça, que a gente tenha um culto cheio da manifestação do Senhor, porque nós estamos fazendo um culto racional, com entendimento, com maturidade e principalmente um culto na vertical e não para o homem. O culto para o Senhor, onde Ele é adorado, reverenciado, exaltado, todas essas coisas e louvado. Tá bom? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.